dar uma testada numa porta de vidro numa loja. Você já passou por essa experiência, todo mundo já deve ter dado uma testada numa porta de vidro. Você vem vindo distraidamente, relaxadamente, descontraidamente, e de repente, né, e aí você leva aquele susto. Isso não estava aqui, como é que isso está aqui? É assim que as pessoas reagem quando encontram o Adhyastangasara. Então, é natural que a gente queira preservar o iniciante para que ele não se assuste. Então, nós damos ao iniciante uma prática preliminar em pré-yoga chamado Bioex. O Bioex faz parte da etapa inicial mais para cá um pouquinho para lá. Bioex é bioexercício. Por que a gente chama de bioexercício? São exercícios biológicos. Não é ginástica, não tem nada a ver com a educação física. São exercícios orgânicos. São técnicas corporais. Você vai mexer com órgãos internos, vai mexer com glândulas, vai mexer com respiração, vai mexer com mucosas, vai mexer com uma porção de coisas, mas de uma forma mais moderada. E aqui não tem sânscrito, não tem filosofia, não tem compromisso, não tem meditação, não tem puja, e não tem uma porção de coisas que caracterizam o yoga. Então, Bioex sozinho não é yoga. Se você ainda estiver na turma de bioexercício, você não deve dizer aos seus amigos, estou fazendo yoga. Você não está fazendo yoga ainda, você está fazendo Bioex. O Bioex é yoga se ele estiver no conjunto. Dentro desse contexto, ele é parte do yoga. Mas ele sozinho, separado, ele é só bioexercício. Ele não é yoga. No conjunto, é um pré-yoga. Separado, não é nada. Separado é só bioexercício mesmo. Um exercício que dá flexibilidade, dá força muscular, administra o estresse e tal, mas que é muito pouco, né, para a pessoa ficar satisfeita com aquilo. Às vezes nós temos alguns alunos que entram para o Bioex, chegaram aqui procurando pelo yoga e sabem que no nosso método tem que fazer antes do Bioex, entram no Bioex e dizem, era isso que eu queria. Eu pensei que yoga fosse isso, estou super satisfeito. Os efeitos que eu estou recebendo me satisfizeram. E vão ficando ali. E o professor tem que chegar e dizer, não é para ficar ali. Senão você perdeu o rumo, você não sabe para que você está fazendo isso. Eu estou fazendo só porque eu queria administrar o estresse. Tá, mas isso aqui faz parte de um conjunto. Se você fizer só isso, você está perdendo dinheiro. Porque aquilo que você paga para fazer Bioex, com a mesma quantia, você receberia muito mais. E não está recebendo. E outra forma também que eu recomendo aos professores para instigar, alfinetar o aluno que não quer sair do Bioex, é perguntar para ele, você está gostando do Bioex? Estou. Então você vai gostar muito mais do yoga. Porque o yoga tem isso tudo e muito mais. Mas também não se pode forçar, cada um tem o seu momento, né? Então tem que esperar. A gente vai dando umas instigadas, mas a gente também espera que ele chegue na hora certa. O método pode ser sintetizado assim. O método é isso. Uma etapa inicial, uma etapa final. A etapa inicial tem por objetivo criar uma infraestrutura biológica para que você suporte a evolução que vai ser produzida na etapa final, que é o despertamento dessa energia colossal e a eclosão de um estado de consciência que você nem imagina, não dá para imaginar. Isso transcende a mais fértil imaginação de um autor de ficção. Agora, existe uma etapa medial. Que é desnecessária, não precisa fazer. Então não vou nem ensinar, não precisa. Mas se você quiser, então a etapa medial para que serve? A etapa medial é um acelerador. Se você está praticando yoga há um tempo que você já acha razoável,
e o seu progresso não está no nível que você quer, você acha que você merecia ter um efeito maior com aquele tempo e com aquele investimento de práticas que você fez, você esperava resultados físicos e extrafísicos maiores do que aqueles que você conquistou, então agora você, se quiser, aí é facultativo, se quiser você usa o acelerador. E o acelerador é o seguinte, é maior do que este, mas menor do que aquele. Então nós vamos fazer aqui uma divisão aqui. Você utiliza o Maituna, que são as técnicas sexuais que têm por objetivo detonar a Kundalini. Lembra que a Kundalini é definida como uma energia física de natureza neurológica e de manifestação sexual, está ligado com a sexualidade. Então, como é que você vai detonar isso aqui? Existem muitos métodos. Um deles é este, Maituna. É um tipo de contato sexual, é uma interpretação de sexualidade que aumenta muito a libido. E aumenta tanto que transborda. Então produz aquela explosão lá em cima. Então nós podemos interpretar assim, o Maituna é a espoleta, o detonador. Kundalini é o explosivo. E Samadhi é o clarão produzido pela explosão desse TNT. Se você for praticar o Maituna, eventualmente, por exemplo, você fez o curso de Tantra teórico, ou você leu o livro Hiperorgasmo e pôs em prática aquilo ali, tudo bem, dá para fazer assim direto, sem nenhum preparatório. Mas, se você for praticar o Maituna sistematicamente, quer dizer, você vai usar como um sistema, você vai praticar sempre, você vai praticar direitinho, como manda o figurino, com a intensidade desejada, então você precisa de um preparatório chamado Bhuta Shuddhi. Ou purificação dos elementos. Recordando, recapitulando, repetindo mais uma vez. Se uma pessoa for utilizar o Maituna, ou seja, as técnicas sexuais tântricas que o yoga antigo possui em seu acervo, apenas para melhorar a sua vida sexual, tudo bem, ela pode utilizar sem nenhum preparatório, sem nenhuma restrição. Se, no entanto, ela for utilizar isso como um sistema para despertar a Kundalini, então precisa antes fazer um trabalho de purificação intensiva. Então isso aqui é um período, Bhuta Shuddhi, Shuddhi quer dizer purificação, e Bhuta são os elementos, ou a parte mais densa, que é o corpo físico, energético e emocional e mental concreto. Então são os elementos. É um período, portanto, é limitado, não é para fazer sempre, é para fazer por um período de purificação intensiva. E esse período de purificação intensiva compreende mantras de purificação, pranayamas de purificação, kriya, óbvio, né? Porque kriya ele é um purificador por excelência, o nome dele mesmo é atividade de purificação das mucosas, uma alimentação estrita, alimentação estrita quer dizer, ela é estrita tanto na quantidade quanto na qualidade. É uma qualidade extrema e uma quantidade ínfima. Então o seu corpo vai eliminando muita coisa, vai queimando, né, no seu próprio processo vital, e a quantidade de substância que você põe para dentro é pequena, mas suficiente para manter a sua saúde e até aumentá-la. É um processo até curativo, o Bhuta Shuddhi, só que a gente não trabalha com isso, né? Nós não trabalhamos com terapia. E o jejum, os jejuns, que
fazem parte da alimentação, mas não custa a gente mencionar aqui em separado, que é um tipo também, uma maneira da gente acelerar o processo de purificação. E depois o Kama Shuddhi. O Kama Shuddhi Kama Shuddhi quer dizer a purificação das emoções. Faz parte do Bhuta Shuddhi. Por quê? Não adianta nada você ter um cuidado atroz com a alimentação, ter um cuidado, assim, terrível com as coisas que você põe para dentro, a ponto de se sacrificar. Quer dizer, você queria tanto uma batatinha frita, mas não, porque é fritura. Alguém te oferece um chocolatinho, você diz, não, eu vou resistir, eu não transgredirei. E aí, lá dentro, você sente uma inveja, ou sente um medo, ou sente um ciúme, ou sente um ódio. Aí não adiantou nada. Compare, põe aqui na balança. Aqui tem um chocolate, aqui tem um ódio. O que suja mais? Evidentemente que o que suja mais é uma emoção pesada, uma emoção viscosa. E as pessoas muitas vezes não levam isso a sério, porque eu conheço um monte de gente que faz tudo isso aqui, mas faz assim até com certo fanatismo, e é um ciumento de primeira. Finge que não é, né? Porque não, eu sou tântrico. Mas, na hora do vamos ver, o cara se contorce todo lá por dentro, se mata, se destrói, segregando venenos, segregando toxinas, que vão envenenar o corpo todo. Então, o que adiantou fazer aquilo tudo? Até pior, porque o corpo fica mais sensível. Se você é bem bruto, come bastante carne, e toma bastante cerveja, e fuma bastante, e tem um acesso de ciúme, o corpo nem percebe. Agora você imagina, o cara todo purificado, todo clean, todo limpinho, e tem um acesso de ciúme. É capaz de cair doente. É capaz de ter uma enxaqueca, é capaz de ir para um hospital. Então, o Kama Shuddhi tem que dar muita atenção a isso. E há um professor nosso lá em Portugal, que é o Luiz Lopes, que dá um excelente curso de Kama Shuddhi, mas excelente mesmo. Se ele aparecer por aqui dando curso, ou se você for a Portugal e ele estiver dando esse curso, tem que fazer. É fantástico. Agora, por que fazer antes a purificação e depois o Maithuna? O mecanismo é o seguinte: o Maithuna vai detonar a Kundalini. A Kundalini, depois a gente também vai ter uma aula só sobre isso, né? A estrutura da Kundalini. A Kundalini é representada por os 7 chakras, aqui não vou botar os 7, mas lá os 7 chakras, e a energia da Kundalini está guardada aqui, latente, adormecida, no primeiro chakra, do períneo, Muladhara Chakra. Agora, períneo, região muito próxima da região genital, está ali naquela área. Quando você faz a hipertrofia da energia sexual, a exacerbação da energia sexual, isto aqui não cabe mais, aí solta essa energia lá para cima. Só que para ela passar aqui, estes canais têm que estar limpos, eles têm que estar desobstruídos. Você já imaginou você explodir uma bomba atômica no seu ventre e não ter para onde fluir, não ter por onde escapar a energia, não tem canal para essa energia subir, atingindo os chakras, indo até a cabeça, onde vai produzir o samadhi? Se aqui estiver obstruído, ou em qualquer altura houver uma obstrução, você vai ter um derrame. Um derrame prânico é tão grave quanto um derrame dos derrames comuns que as pessoas têm. Sistema circulatório. Pode morrer disso, pode ficar pirado, pode ter uma porção de problemas. Então, o que a gente faz? E por que no nosso caso, no nosso método, nunca tivemos um acidente? E na linha, lá na yoga e na Vedanta Brahmacharya tem acidentes, porque como eles são brahmacharyas, eles não mexem com isto aqui. Então a Kundalini, na hora em que desperta, ninguém fez um trabalho prévio
de purificação. Isto é Tantra, isto também é Tantra. Estes dois aqui dão uma carga tônica, característica, tônica tântrica. Então a linha que não é tântrica não tem esses recursos. Então tem que rezar, tem que esperar que dê certo. Você não sabe como é que está lá por dentro. Se estiver desobstruído, deu certo. Se estiver obstruído, dançou. E a maior parte das pessoas está com as nadis obstruídas, porque ou comeram carne muitos anos, ou tiveram emoções pesadas, talvez ainda tenham, né? E todas essas outras coisas que criam a obstrução das nadis. Então, primeiro, nós vamos fazer Bhuta Shuddhi para desobstruir o caminho. Não é só esta nadi central, também temos estas duas nadis laterais e temos mais 70 mil nadis, 72 mil nadis, segundo a tradição, pelo corpo todo, que têm que estar desobstruídas para que essa energia se distribua. Uma vez que você abriu o caminho, então agora sim, vamos utilizar o detonador. Senão você vai detonar a energia e ela não tem para onde fluir. Tem uma história, foi publicada em português, a história do Dr. Jorge Abdul. Ele era um médico palestino, acho que era palestino, bom, de um país por ali, perto da Palestina, Líbano. E ele veio para o Brasil em 1930 e poucos, ou 40, por aí assim. E aí ele escreveu uma autobiografia. E essa autobiografia chamava-se Adonai. Alguém leu esse livro? Não, claro. Não é para ler também. E nesse livro ele contava que quando ele era menino, ele recebeu uma iniciação nas escolas de mistérios, mas era uma escola de mistérios islâmica. E, logicamente, de linha brahmacharya, né? A linha patriarcal e antissensorial. E aí, o mestre dele, que lhe dera a iniciação, deu-lhe instruções veementes de que ele não podia ter contato sexual em hipótese alguma. Só que ele era garotão. Imagina, com aquela energia toda, e o velhinho lá dizendo para ele, você não pode transar. E o Jorginho disse, tá bom. Só que ele não esperava que o mestre chegasse e chamasse uma menina e dissesse, fica lá provocando ele. E a menina ficou provocando, e o cara resistindo, eu não posso. E nessa explodiu, estourou a energia, o primeiro nó, e ele conta que rolou pelo chão com dores atrozes na coluna, queimando, porque claro, o cara não fazia asana, não fazia pranayama, não fazia mantra, não fazia kriya, não fazia nada, não fazia Bhuta Shuddhi, e de repente desperta essa energia formidável. E aí o cara, imagina um vexame, né? A namorada ali na frente, o cara rolando pelo chão e gritando de dor. Aí passou aquela experiência, mais adiante ele relata outra experiência semelhante, muitos anos depois, uma experiência similar, também com provocação sexual e ele resistindo, que ele não podia ceder, e novamente uma dor terrível, só que agora mais em cima. E depois, quando ele chega no Brasil, quando o navio dele chega no Brasil, novamente ele tem a terceira dor, que é já quando a Kundalini rompeu o terceiro grande, terceiro nó, são 3 nós, são 3 válvulas de segurança. No caso do yoga, a gente não sente dor nenhuma, porque nós fazemos as técnicas que consistem em desatar o nó. Você preserva a válvula, que é a sua proteção, deixa ela intacta, e a energia só é uma válvula de retenção, então a energia só passa num sentido, não regride. Se você estoura o nó, arrebenta do jeito como eles fazem, na linha do ocultismo, do espiritualismo, na linha Vedanta Brahmacharya, você fica sem a proteção. Além de sentir essas dores atrozes, que não são nada divertidas, ainda corre risco de vida, risco de sanidade mental, e ainda a energia que subiu pode voltar, né? Pode retroceder, porque você destruiu a proteção. Então, o Bhuta Shuddhi tem todas essas funções: proteger a sua saúde, evitar as dores
e fazer com que, uma vez desperta a energia, a válvula preservada não permita que você perca o progresso adquirido, que às vezes foi um progresso tão custoso, você levou tantos anos fazendo técnicas para a evolução interior, aí chega num determinado nível, e depois, por qualquer razão, você começa a praticar menos, ou até para de praticar, sabe-se lá por quê. Cataclismo, guerra mundial, foi servir exército, sei lá, qualquer coisa, e aí você para as práticas durante um período, e aí vai perder tudo aquilo, não tem graça. E essa válvula não deixa a energia baixar. Então, o que acontece? As pessoas, quando entram para o yoga, elas entram na etapa inicial. E essa etapa inicial, Bioex e Ashtanga Sadhana, constituem uma fase em que a sua vida muda bruscamente. É uma mudança muito forte e muito rápida. Então isso fascina as pessoas. Isso vai muito em direção àquela coisa do consumo, porque a pessoa fica fascinada com o resultado. E o que acontece aqui, nesse momento? Primeiro, ocorre uma vitalização muito grande, que é o que nós chamamos de energização. A pessoa fica com muita vitalidade. Você sente o corpo, sente o psiquismo. A pessoa aumenta muito a flexibilidade. Não é só alongamento, é flexibilidade, é uma coisa muito mais importante, não só porque atinge uma envergadura maior do que o alongamento muscular, porque isso é articular também, como também é mais durável, porque alongamento muscular é muscular. Músculo é uma coisa que em poucas semanas pode perder a forma se você não exercita. Mas articulação já é uma coisa que, uma vez que você tenha conseguido uma amplitude maior, vai permanecer por muito tempo assim. Então a flexibilidade, depois o tônus muscular, ou seja, a força da pessoa. Outro dia o Andrezinho estava fazendo uma coreografia lá em Curitiba e eu só vi os comentários das meninas em volta. Como ele é forte! E o cara estava fazendo umas coisas impossíveis e o André é esbelto, quer dizer, ele não é aquele exemplo de massa muscular. Então, no que ele mostrou o tônus, né? O Popeye que estava ali dentro. Daquele... E a administração do estresse. Estas são as 4 coisas que acontecem assim, de uma vez só. Assim que a pessoa começa a praticar, ela sente muito rápido, é instantâneo. Como quando a pessoa começa a praticar, ela sente logo esses efeitos aqui. E a administração do estresse sozinha produz, por si só, uma série de efeitos colaterais. Ao administrar o estresse, você interrompe o sinal de alarme que o seu corpo e a sua mente estavam detonando, estavam tocando ali. Algo está correndo mal, começa a tocar uma sirene. Essa sirene é o estresse. Aí você começa a administrar esse estresse. O que acontece? A primeira coisa que acontece, desliga o alarme. Para que a sirene vai ficar tocando? Então, esses efeitos aqui não são doenças, são efeitos colaterais do estresse. Lógico que se aquilo continuar, vira doença, mas por enquanto não é. Por enquanto é só um sinal de alarme. É só um aviso para você, olha, as coisas não estão bem. Faça alguma coisa. Eu não estou bem. O seu corpo está dizendo, eu não estou bem. Corpo e mente. Então, é a tal da enxaqueca. É a insônia. É a impotência sexual. E por impotência, eu coloco aqui ambos os sexos. Esse negócio de dizer que o homem é impotente e a mulher é fria,
Está meio preconceituoso, né? Eu acho que os dois estão frios, os dois estão impotentes, né? Porque o homem ficou impotente, quer dizer, não teve capacidade de ter o contato sexual, e a mulher também, né? A mesma coisa, está impotente, serve para os dois. Depois, pressão alta, hipertensão arterial. Mais, tem um monte de coisas aqui. Gastrite. Úlcera gástrica. Problemas cardiovasculares. Vou botar aqui infarto. Nós já tivemos, no tempo em que a gente aceitava trabalhar com terapia, já lá vão 20 anos. Mas naquela época, para nós até era uma questão de honra, porque ninguém conhecia yoga, então a gente poder provar que yoga funcionava era uma coisa... Imagina, nós todos éramos muito mais jovens, o yoga era muito mais desconhecido do que hoje. E chegava uma pessoa com 3 ou 4 desses sintomas aqui, a gente numa aula eliminar tudo, a gente se sentia o rei da cocada preta. Mas, na verdade, não era o instrutor. E, na verdade, não foi cura nenhuma e não foi terapia nenhuma. O que nós fizemos foi eliminar a causa. A causa era o estresse. Isso aqui era o sinal de alarme. E depois, todo mundo sabe que o estresse reduz a resistência do indivíduo, reduz a capacidade imunológica. Então, redução da capacidade imunológica. Só com esse item aqui, nas empresas, você não imagina a quantidade de gente que falta ao trabalho, portanto, de prejuízo nas empresas, só por redução da capacidade imunológica. Se você for no INPS e perguntar lá qual é a incidência de falta ao trabalho por gripe, gripe é isso, é redução da capacidade imunológica. O vírus está aí o tempo todo, mas de repente você pegou aquele vírus, por que o colega do lado não pegou? Então, a redução da capacidade imunológica torna você mais vulnerável às viroses em geral, às gripes, herpes, HIV. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que gastam 6 bilhões de dólares ano com... Olha que número bonito. 6 bilhões de dólares por ano só com isso aqui. Só com as faltas dos empregados. É isso? As faltas de... tratamento. Com tratamento. Agora imagina, que chatice. Você vai encontrar um namorado, mas estava estressada, aí estourou a herpes justamente aqui. E agora? Aí você já telefona e diz, olha, tem outro compromisso, então não quer nem ver, né, porque está ali com aquela coisa feia. E o que foi isso? Foi só estresse, não era nada demais, era estresse. O estresse detonou a herpes. E por que uma pessoa pega e outra não pega? Tá certo? Tem uma porção de fatores, incluindo fatores genéticos, mas o fator estresse é expressivo. A pessoa mais estressada é mais